paz do Senhor, amados e amadas, estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical, nesse domingo abençoado, Dia do Senhor, e nós ficamos muito felizes de ter a sua companhia nesse domingo. Seja muito bem-vindo, você que já é membro da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, e você também que nos visita de qualquer lugar do nosso estado, do nosso Brasil ou até, quem sabe, do mundo. Fique à vontade para interagir conosco, comentar aí a sua presença, o que você achou aí nos nossos comentários, curtir o nosso vídeo, também para compartilhar os nossos vídeos, para que a palavra de Deus possa chegar a mais e mais pessoas. Amém? Nós vamos orar para nós darmos início a mais uma EBD, então, nesta manhã. Amém? Senhor meu Deus, nós te somos gratos, Deus, por mais uma rica oportunidade de nos reunirmos em torno da sua palavra, para aprender mais daquilo que o Senhor quer ministrar, Pai, em cada coração nessa manhã. Senhor, eu não sei a necessidade daqueles que me ouvem. Contudo, o Senhor é um Deus que sonda os corações. O Senhor conhece, Pai, a necessidade. O Senhor conhece onde está, Pai, a necessidade de cada pessoa que me ouve ou cada área que precisa ser trabalhada em nosso caráter, Pai. Que o Senhor possa usar esta aula, Deus, para trabalhar em nossas fraquezas, Senhor, para nos purificar de nossos pecados através da sua palavra, do teu sangue nesta manhã. Senhor, alcança-nos, Pai, pela tua infinita misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos tendo, não é, o privilégio nesse trimestre, a CPAD, né, muito feliz mais uma vez, em tratar, né, do tema da reconstrução de Jerusalém, sobre o avivamento que o povo judeu experimentou naquele tempo e o mais importante, como a palavra ela é atemporal, nós podemos aplicar esses princípios divinos que são atemporais também à nossa realidade de vida, ao nosso tempo e mais particularmente à nossa própria vida. E quanto aprendizado! Como eu tenho sido enriquecida com o ensino dos irmãos nesse trimestre, nessa lição abençoada. Na aula passada, nós estudamos, né, sobre Neemias, a reconstrução dos muros de Jerusalém. E hoje, na nossa lição 7, quem tem aí, olha a sua revista, o tema que vamos tratar nesta manhã é: o povo de Deus deve separar-se do mal. O texto áureo está lá em 2 Coríntios 6:17, que diz assim: pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. A nossa verdade prática diz que o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Nessa manhã, né, nós já estamos vendo que durante esse trimestre, nós fomos aprendendo sobre a história desse povo que foi levado cativo até a terra de Babilônia. Nós já aprendemos nas lições anteriores, só uma recapitulação para a gente situar essa aula, que todos os profetas se levantaram a fim de despertar o povo de Deus para que eles abandonassem os seus pecados, principalmente o pecado da idolatria. Todavia, os profetas que se levantaram madrugando, anoitecendo, não foram ouvidos pelo povo. O povo ignorou a voz de Deus. Jeremias vai dizer que o povo dizia: não, o templo do Senhor é este, até que sobreveio o cativeiro. E o povo então foi levado cativo, né? Principalmente os nobres. Quem ficou na terra de Jerusalém eram os pobres da época, aquelas pessoas com menos recursos, porque todos os nobres, os sábios, quem tinha algum recurso, estudo, conhecimento, foram levados para a Babilônia, cativos em Babilônia, para que lá servissem ao reino de Babilônia de alguma maneira. Dentre eles, por exemplo, Daniel e seus 3 amigos foram nessa primeira leva de cativos para a Babilônia. E é interessante que o povo, conforme as profecias que já haviam sido dadas, ficou 70 anos cativos em Babilônia. E esses 70 anos que se cumpriram, a partir do final dele, o povo começou a retornar. E nós vimos que Zorobabel é quem vai, através da ordem, não é? De Ciro, vai trazer a primeira leva de judeus cativos aqui para Jerusalém. Depois nós vamos ter também, já estudamos, uma segunda leva
e vamos ver a importância de Zorobabel no primeiro momento, retornando aqui, porque Zorobabel foi quem, o pastor Evander falou com muita propriedade também sobre esse assunto, ele reconstruiu, né, foi chamado para reconstruir o templo de Jerusalém. Imagina aquele povo todo aquele tempo fora, quando eles chegaram, depois ali da festa dos tabernáculos, né, agradecendo a Deus pelo retorno, por Deus ter guardado eles nesse tempo de cativeiro. Agora eles vão começar, né, a reconstrução do templo. A gente viu que por causa do inimigo essa obra parou, mas que depois ela retornou e foi concluída, né? Os profetas Ageu e Zacarias se levantaram, dando ânimo ao povo pela palavra profética, porque é isso que a palavra profética faz, não é verdade? Ela nos anima. E através dessa palavra o templo foi reconstruído. E é interessante que nós vimos também que como que Deus honrou as promessas. Mesmo quando Deus ainda dizia que o povo ia ser levado, Deus já falava que Deus traria de volta. Deus havia garantido Moisés, não é? De que se o povo se desviasse, se o povo pecasse, Deus os lançaria para as mais extremidades da terra, mas que por sua aliança Deus tornaria a trazer esse povo de volta dos mais diversos cantos da terra. E não foi diferente. Deus cumpriu sua promessa. Também Salomão, quando consagrou o templo, cria assim, orou assim, que aonde o povo pudesse ser levado cativo por causa da desobediência, Deus os traria de volta. E então, hoje a nossa aula, então, ela vai falar justamente sobre como o povo de Deus tem o dever de ser separado. E depois que você for ler aí a nossa leitura bíblica em classe, que está lá em Esdras 2:59, e também Esdras 4, 2 e 3 e 6, de 2 a 4, vai falar justamente quando Zorobabel veio com essa leva de judeus, essa primeira leva de judeus do cativeiro, e eles, né, no momento não encontraram um registro de vários judeus que estavam lá no cativeiro babilônico, mas que não estavam registrados no livro das genealogias. O que é, Renata? Esse livro de genealogia era onde se registravam os ancestrais da pessoa, a ascendência da pessoa, quem era o pai, quem era a mãe, né? E assim você poderia saber de qual tribo, né, aquela pessoa, de qual tribo ela vinha. Então, se a pessoa simplesmente declarasse, mas não houvesse um registro de quem ela dizia ser filha, de quem ela dizia ser neta, não tinha como você provar. E a gente vai ver que houve um número significativo de pessoas que não encontrou seu nome escrito nesse livro da genealogia. Veja, quando o povo estava voltando, amados, para Jerusalém, mediante uma promessa, havia uma promessa pelos profetas de que eles retornariam, assim como foram ao cativeiro, existia essa promessa de retorno. Quando eles estavam voltando, não se tratava, portanto, de encher populacionalmente Jerusalém. Não se tratava simplesmente de um crescimento demográfico de pessoas. Deus estava cuidando de que a linhagem de Cristo lá na frente pudesse ser preservada. E para isso, cada um deveria provar a sua linhagem. É interessante que, nesse momento, né, até mesmo filhos, o texto diz que até mesmo, olha, filhos de sacerdotes não foram encontrados nesse livro. Ou seja, o povo estava vindo para Jerusalém, cumprimento de uma promessa, o povo alegre e feliz porque tudo estava se cumprindo, o cuidado de Deus sendo manifestado, mesmo que a ira de Deus se manifestou, né? O juízo de Deus se manifestou, mas também a misericórdia de Deus, trazendo o seu povo, estava se manifestando. Havia uma alegria por parte do povo, mas deveria se provar que você realmente descendia do povo de Israel. E ali muitos se embaralhavam, porque não conseguiam provar. Imagine você que você vai chegar num consulado aí italiano, né? Onde tem uma autoridade que você vai requerer aí a sua cidadania italiana. Ora, é óbvio que você tem o ônus, o dever de provar que você descende, então, lá de um tronco dos ancestrais italianos. Se você não consegue documentalmente provar
porque a sua família, portanto você, descende desse tronco que eles exigem, você então não vai desfrutar de nenhuma benesse, de nenhum direito, não é? Que aquela cidadania poderia te dar. Não foi diferente. Aqui o povo de Deus estava tanto tempo cativo e quem tinha ficado na terra era o povo mais pobre. Agora então era hora de recomeçar. Imagina agora tudo destruído, não é? Embora a gente já viu como isso, Deus construiu os muros, Deus permitiu a reconstrução do templo, mas se você voltar agora aqui, você vai ver que havia um desafio de começar tudo do zero. Como reconstruir, não é verdade? É difícil, muitas vezes mais difícil do que construir. A nação havia sido destruída, todo o poder monárquico instituído, eclesiástico, havia se perdido nesse sentido de nação ali teocrática formada. Lá em Babilônia, formaram-se apenas sinagogas, né? Surgiram-se a figura dos sacerdotes, né? Paralelos aí ao que a gente conhecia lá de sumos sacerdotes, mas não havia, agora era hora de organizar de novo a nação, de reconstruir a cidade, havia muitos desafios, mas tudo isso para participar dessa obra, para participar desse chamamento, desta promessa, você deveria provar sua linhagem no povo de Deus, a linhagem no povo da promessa. E isso é muito interessante, não é? Porque vai trazer várias aplicações práticas para a nossa vida, certamente. E é interessante que a nossa lição, ela vai dizer justamente aí, olha, no tópico 1, que somente os judeus é que retornariam a Judá. Vocês vão ver que a questão da genealogia ela é tão importante que até mesmo no Novo Testamento você vai ver Mateus primeiro trazendo toda a genealogia de Abraão até Jesus. Depois você vai ver Lucas 3 trazendo a genealogia de Jesus, né? Retornando até Adão. Ora, pensa você, se não tivesse um registro eficaz de quem era filho de quem para provar que foi mantida essa linhagem, como se provaria que aquele Jesus que nasceu de Maria ali era realmente da linhagem de Davi, conforme todas as promessas dadas? Então, Deus teve um cuidado com a sua palavra, um cuidado com a sua aliança e com a sua promessa. Ok? E então, quem retornaria? Os judeus, porque eles eram aqueles a quem estava endereçado as promessas de retorno também. Quando eles vêm, é interessante que na primeira triagem que vai ser feita, 652 pessoas não vão ser achadas no livro da genealogia, ou seja, no livro que provava que você tinha ancestral lá nas tribos de Israel. E aqui, se você não conseguisse provar, você era tido como imundo. E essas 650 pessoas, já nesse primeiro momento, não foram consideradas judias, ou seja, foram declaradas imundas. Olha para você ver que consequência. Se nós pararmos para ver a aplicação disso aqui na nossa vida, na sua vida, existe também um livro em que é contada também a nossa história. E o que vai importar nesse livro espiritual, que nós temos como livro da vida, meu amado, minha amada, não é se você foi filho de João, de Maria, simplesmente, se você foi filho de Antônio, mas é se você tinha a sua filiação em Deus e você foi considerado, né, irmão, herdeiro de Deus com Cristo Jesus. Já imaginou isso? Se você puder provar sua filiação em Deus através do sacrifício de Cristo Jesus, se você puder provar que você é co-herdeiro de Cristo, irmão nesse sentido, você também terá direito a todas as promessas. E naquele grande dia, não só aqui nessa vida, aqueles que são filhos de Deus, que têm essa ascendência em Deus e que são irmãos e cordeiros em Cristo, podem ter acesso às promessas espirituais ainda nessa vida, como naquele grande dia, quando estaremos diante de Deus, os livros serão abertos e o livro da vida estará escrito o meu e o seu nome. E se o meu nome ou o seu nome não for achado no livro da vida, nós seremos considerados impuros, nós seremos considerados condenados.
A Bíblia vai dizer que Jesus naquele dia vai dizer para muitos: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Aquele povo viveu lá em Babilônia achando que não haveria problema algum. Afinal, tanto tempo cativeiro, a memória vai se perder. Mas esqueceram que Jesus, Deus, estava no controle da história, mantendo esses registros, para que lá na frente a promessa pudesse se cumprir dentro dos crivos que pudessem ser provados. Olha que coisa maravilhosa, o zelo de Deus. Muitas pessoas às vezes estão vivendo em Babilônia, representado por esse sistema de mundo, de ideias, de conceito que nós vivemos, e acha que enquanto está aqui, ele pode viver e se associar, se alinhar, se aliançar com o mundo, que não vai ter problema, que no final das contas ele vai ter o nome dele inscrito lá no livro da vida. Deixa eu te dizer, assim como muitos, inclusive que tinham ministérios considerados de honra como sacerdotes, muitos dos seus não puderam provar naquele dia que eles ascendiam do povo judeu. Talvez muitos também, como Jesus disse, serão surpreendidos naquele dia, porque não encontrarão os seus nomes no livro da vida, terão vivido um modo de vida em desobediência, terão se associado ao mundo e a práticas pecaminosas as quais Deus disse que não era para nós nos envolvermos, que era para nos manter separado do mundo. As práticas do mundo não são as nossas práticas. Nós somos chamados para viver em santidade, separado do mundo. Mas muitos já naquela época viveram de maneira que, porque muitos principalmente se casaram com mulheres que não eram do povo judeu, foram excluídos aí do povo judeu, portanto, da promessa e da aliança. Olha para você ver, havia um dever. Mesmo em Babilônia, o povo tinha um dever de manter-se separado. A lei de Deus, amados, ela nos acompanha no deserto, ela nos acompanha nos cativeiros desse mundo, onde ainda sofremos ferrenhamente a influência do pecado, mas nós precisamos nos manter separados. Há um dever por parte de nós e é uma exigência do próprio Deus. Não tratar de santidade, de separação, de você provar que você faz parte do povo de Deus. Como você prova? É através da sua santidade, obedecendo a Deus e a sua palavra. E há um dever da nossa parte de que a nossa vida demonstre essa santidade. Santidade não tem a ver apenas com a moral externa, né? Como era lá o jovem rico, que guardava apenas moralmente, externamente. Mas nós temos sim que mostrar frutos de santidade, frutos de arrependimento na nossa vida. Para quê? Porque o povo de Deus, ele é um povo diferente. Eu e você somos o povo de Deus. Nós não somos regidos pelas leis dessa terra, não são as leis do mundo que nos regem. Aqui nós estamos de passagem. As expressões que a Bíblia vai usar é que nós somos forasteiros, nós somos aqui, estamos de passagem, que nós somos aqui, estamos aqui apenas, momentaneamente, forasteiramente, somos peregrinos, não é outra expressão que a Bíblia vai usar. Então veja, nós não somos daqui. Mesmo que hoje nós estejamos em Babilônia, sofrendo fortemente os efeitos da conduta, os efeitos dos conceitos da cultura babilônica, nós temos o dever de nos guardar. E como Daniel e seus amigos se abstiveram dos manjares do rei de Babilônia, daquela vida devassa, idólatra, pagã, nós também precisamos nos abster, porque um dia, pode ser que não seja agora, tenho eu certeza que depois que chegou em Babilônia, que passou aquela fase de dor, muitos se esqueceram da lei, se esqueceram de Deus. Muitos também acham que Jesus vai demorar tanto voltar, que às vezes tem relaxado o seu modo de viver. Às vezes você acha assim, vai falta tanto tempo ainda, eu estou tão novo, me falta viver coisas. E de repente, quando eles se perceberam lá, eles estavam já enamorados de pessoas, de alianças que eles não deveriam, atrelados a quem não deveriam. E aí, lá na frente, eles não puderam. Por quê? Porque se envolveram, não guardaram a separação, mesmo em cativeiro, mesmo nos momentos difíceis que nós estamos vivendo nesse mundo, onde a imoralidade, onde a mentira, onde o mundo está tão devasso,
nós precisamos manter a pureza, manter a santidade. E é por isso que somente os judeus é que poderiam entrar. E aí o nosso tópico 1 diz, olha, os judeus mestiços, nascidos de casamentos mistos durante o cativeiro em Babilônia, não fariam parte desse retorno a Judá. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica. Então, deixa eu te dizer, lá no céu também não vai entrar gente mestiça nesse sentido. Eu e você não vamos entrar lá servindo ao Senhor, dizendo-me, né, crente, dizendo-me justo, mas não conseguindo provar que a obra de Cristo produziu essa santidade, essa separação na minha vida. Eu gosto de uma expressão de J.C. Riley, que diz que eu não tenho como separar justificação de santificação. Apesar delas serem conceitos diferentes, todo aquele que é justificado, ele passa agora a experimentar pelo Espírito um processo de santificação. Então, Cristo nos justifica e o Espírito nos santifica. Então, esse processo não tem como você separar. Naquele grande dia, todo aquele que foi justificado por Cristo ali e que viveu uma vida de santidade, ele vai receber de Cristo aquele nome no livro e vai ter direito a todas as benesses, a todas as promessas, a todo o galardão, a toda herança que nos aguarda para além dessa vida. Então, aqueles que não foram achados escrito no livro, que diziam de onde eles descendiam, não puderam participar nem vir para Jerusalém. Esse foi o nosso primeiro tópico. E quando o povo, gente, veio de Jerusalém, veio de Babilônia para Jerusalém, eles encontraram a cidade lá totalmente, né, não só destruída, como nós já vimos, os muros também abaixo, tanto que o templo foi reconstruído, os muros também, como nós vimos na aula passada, mas a gente também viu o quanto eles sofreram perseguições, o quanto a obra de reconstrução foi alvo de ataque por parte dos inimigos. E se nós pararmos para perceber, o tópico 2 vai dizer que os judeus que voltaram, né, já que já foi excluídos, que não estavam achados escritos no livro da genealogia. E os que estavam escritos também não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Quem eram os samaritanos? É o primeiro tópico aí do 2 aí, né? Do tópico 2, o ponto 1. Se você for ver, quando eles retornam, eles vão enfrentar as pessoas que durante esses 70 anos, povos vizinhos, muitas pessoas passaram a habitar naquelas regiões desabitadas. Ficou pouca gente em Jerusalém. Apenas os menos favorecidos, os pobres, não davam conta de proteger a terra. Eles sozinhos não construíam fazer frente a esses inimigos. De forma que Jerusalém ficou muito exposta aos inimigos. E os samaritanos eram os principais aqui que estavam na cola dos judeus. E é interessante que quem eram os samaritanos? Os samaritanos descendiam do mesmo tronco dos judeus. Quando nós vimos lá a descendência de Davi, e depois nós vamos ver que Salomão vai ter, né, seu filho lá, Roboão, e vai com Jeroboão depois, vão dividir reino norte e reino sul. E a gente vai ver que o reino norte, com as 10 tribos, eles vão ser levados cativos, porque a Assíria vai invadir Samaria, lá em 721 a.C., e até então vai misturar aqueles judeus que estavam lá das 10 tribos, vai levar eles para outras partes, deixar um pouco e trazer pessoas e povos de outros lugares e misturar. Então, quem eram os samaritanos? Eles eram do mesmo tronco, sim, só que era um povo misturado. E é interessante que esse povo, se você for ver, eles tanto, olha o que diz 1 Reis lá, 2 Reis 17:33, diz que eles tanto temiam ao Senhor, como também serviam aos seus deuses. Então esse povo era as 10 tribos de Israel que se misturou com outros povos, e do se misturar já não garantiu mais a linhagem pura do povo de Israel. E é interessante que não só não manteve a linhagem, como a prática da idolatria pagã também fazia parte dos samaritanos. Eles tanto cultuavam a Deus como cultuavam aos seus deuses. E nós sabemos que o nosso Deus não aceita divisão. Nosso Deus não aceita uma adoração parcial. É por isso que ele exige não só adoração, mas exige o próprio adorador
adorador na sua inteireza. E aqui o que nós vimos era os samaritanos eram um povo que ficou por ali, e quando eles percebem que Jerusalém estava sendo habitada por aqueles judeus que foram libertos do cativeiro conforme a palavra, que todos da região conheciam a profecia, eles, né, movidos de inveja ali, vamos tentar algumas estratégias para se aproximar do povo judeu. E eles, ó, a gente vai ver que o segundo ponto aí, olha, do tópico 2, eles ofereceram cooperação. Eles chegaram e disseram, não, nós vamos ajudar vocês nesse projeto, vocês querem reconstruir o templo? Nossa, é muito justo, vamos ajudar vocês a reconstruir. E eles começaram ali a tentar ganhar o povo pela cooperação, pelo espírito de ajuda. Só que eles sabiam, o povo judeu que veio do cativeiro, o quanto eles sofreram por não manter a separação desses povos que Deus havia exigido lá desde quando eles saíram do Egito. O quanto essa mistura fez eles sofrerem, o quanto esses povos foram espinhos na carne de Israel, tanto que conduziram eles à murmuração, à idolatria. Eles aprenderam o costume dessas nações e por isso pagaram um preço muito alto. E agora Israel, o povo judeu que voltou cativo, eles queriam manter essa pureza. Mas os samaritanos, que eram gente próxima do mesmo tronco, estavam ali dizendo, não, deixa a gente ajudar vocês, a gente vai participar dessa obra também. Nossa, que obra linda, maravilhosa. Não é justo reedificar o templo, mas a ajuda foi negada. Nem Esdras vai aceitar, nem Zorobabel aceitou, aliás, né, a ajuda lá no templo, e nem Neemias vai aceitar ajuda na reconstrução do muro. A palavra que Neemias vai dizer é, vocês não têm memória nem parte nesta obra. Deixa eu dizer para vocês, quem são os samaritanos dos nossos dias? Às vezes são aquelas pessoas que parecem também que servem a Deus como nós. Estão ali no meio rodeando. Elas até em parte concordam mesmo com a lei de Deus, mas elas não estão dispostas a abandonar seus pecados. Elas são pessoas que quando você olha, parece muito conosco, porque até ofertam cultos parecidos, contudo não é um culto na sua inteireza. A adoração dessas pessoas não é uma adoração sincera, porque é uma adoração que em parte atende o que elas respeitam do Deus de Israel e em parte os deuses que elas mesmas edificaram para elas. Então veja, Deus não aceita isso, mas em nosso meio tem muito samaritano, pessoas que chegam parecendo adorar o mesmo Deus, parecendo que a liturgia é próxima, os sacrifícios são próximos, o estilo de vida parece próximo, mas eles não servem a Deus em sua inteireza. É um povo que se misturou com as práticas mundanas. São os crentes carnais que ainda atendem à concupiscência da carne, que ainda vivem na imoralidade, que ainda não abandonaram suas velhas vidas e estão vivendo junto com aqueles que são o povo santo que vai morar no céu. Gente que não quer abandonar a sua vida de pecado, não quer deixar Deus, continuam na igreja muitas vezes, mas não querem assumir uma vida de compromisso com Deus, né? Eles se misturaram, eles se perderam no caminho. Foi isso que aconteceu. E agora o samaritano é um povo que vai particularmente, como eles vão pressionar Israel durante a sua trajetória aqui nessa reconstrução. A gente vai ver que Tobias, né, Sanbalate, e como eles vão, não só emocionalmente também, né, mas como eles vão fragilizar com ataques, com mentiras, a construção da obra e depois dos muros aqui em especial, Sanbalate e Tobias. Então eles vão dizer que os construtores são fracos, que a obra é frágil, que ela não vai permanecer, vão simbolizar ataques, vão fazer de tudo para o povo desanimar. Então assim, é interessante observar, amados, que o povo que mais fez o povo de Israel sofrer foi os samaritanos, os amonitas e os moabitas, que eram povos que descendiam do mesmo tronco. Os amonitas e os moabitas descendiam de Ló, sobrinho de Abraão. Veja o quanto esse povo fez mal ao povo de Israel, a ponto de serem proibidos de frequentar o templo judeu. Então veja o quanto que essas pessoas, a princípio, que não agradam a Deus, elas querem se misturar em nosso meio. Porque quando elas se misturam e a gente começa a dar uma vazão a elas, liberdade para elas atuarem na obra, junto fazer a obra de Deus, daqui a pouco Deus se retira. Porque Deus é um Deus que exige santidade. E tudo isso Deus queria mostrar
que ele estava preservando um povo puro. Deus não aceitava essa mistura, como não vai aceitar a minha, sua vida, se ela não estiver movida pela santidade. Quantas pessoas, ainda têm vivido uma vida dividida, em parte adorando a Deus e no seu oculto aí muitas vezes adorando outros deuses. Talvez o Deus do sexo, o Deus, do dinheiro, eu não sei, o Deus da avareza. Qual é o Deus que você tem servido? Mas nós precisamos levar e conduzir nossos corações a nos santificar, a termos uma vida que agrade a Deus para que nós sejamos encontrados naquele dia, nesse livro da vida. O livro que mais vai importar não é se o seu nome aqui, você vai ter o seu diploma, se você está inscrito no hall de membros da melhor igreja, mas se o seu nome naquele dia será encontrado naquele livro. O quão triste será para aqueles que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida. Oxalá que eu e você tenhamos os nossos nomes escritos naquele livro, porque é o que mais vai importar, amados. Hoje, nós corremos atrás de muitas coisas, estamos preocupados com muitas coisas, mas naquele dia o que vai importar é se fomos santos ou não durante a vida. A palavra de Deus diz lá em 2 Pedro que sede santos porque eu sou santo. Santidade é um pressuposto para se relacionar com Deus. E santidade aqui não é apenas características externas, não, mas santidade tem a ver inicialmente e principalmente com ter a mente de Deus, com agradar-se das coisas que Deus agrada, com abominar as coisas que Deus abomina, por se entregar inteiramente para tentar cumprir com todas as suas forças aquilo que está escrito na palavra como verdade. O santo ama o que Deus ama, ele ama os juízos de Deus, e quando ele os fere, há um profundo arrependimento, uma profunda tristeza. E agora ali eles estavam vivendo ao lado dos samaritanos, que eram pessoas divididas, que primeiramente a estratégia é se aproximar. Gente que não serve a Deus com interesse é assim, ele quer estar perto de quem está fazendo e querendo desfrutar dos mesmos privilégios. Mas ele não é na essência, mas ele quer desfrutar, estar perto de quem é, parecer que é. Então, muito cuidado com os ataques dos samaritanos dos nossos dias. Gente próxima, gente que está sempre nos rodeando, mas o objetivo deles é nos destruir. O objetivo deles para conosco não é o nosso bem. Por isso os samaritanos ofereceram cooperação, eles não aceitaram, e o tópico 3 diz que eles tentaram se aparentar dos judeus, dando filhas para os judeus casar, pegando filhas dos judeus para os seus filhos, e isso a gente vai ver depois o quanto Deus reprovou isso, que já reprovava, quanto isso custou para eles, mas eles foram se aliançando. E é assim que os crentes mundanos, não é que não querem compromisso com Deus, vão se aliançando com a igreja de Deus. E nós vamos aceitando, e devagar, quando percebemos, o mundo está dentro da igreja. E quando o mundo entra dentro da igreja, quem sai é o Espírito Santo. Porque aonde é dominado pelo mundanismo, o Espírito Santo não habita. Deus exige do seu povo santidade. Por isso os samaritanos viram que não quiseram aceitar a ajuda deles, que depois os próprios casamentos teriam que ser desfeitos. O que eles fizeram? Tornaram-se inimigos do povo judeu. É muitas vezes assim que acontece. As pessoas que estão querendo se envolver com o seu ministério, querendo fazer trabalhos na igreja, querem parecer estar, mas que não tem vida, que não tem um pacto com Deus, não tem uma vida com Deus, quando você não concede essa liberdade, quando você não concede essa intimidade a eles, aí eles começam a ter raiva de você, raiva do que você é na essência, raiva do que você representa, porque você representa o próprio Cristo nessa vida. E eles não conseguem. Por quê? Porque negociaram valores, porque não quiseram abraçar a lei de Deus, não quiseram se entregar à obra do Espírito Santo. Então que hoje eu e você possamos ser o Israel de Deus. Eu e você possamos ser como somos o povo da promessa, que nós não sejamos nesse sentido figurado os samaritanos de hoje, um povo misturado, um povo que quer servir a dois senhores, que quer ter o melhor do mundo e o melhor da igreja, o melhor do mundo e o melhor de Deus. Isso não tem como. Quem torna-se amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. E o mundo está aí com suas luzes brilhantes. Então, que nós possamos estar cada dia analisando isso nas nossas vidas.
que nós precisamos ser separados, todos os dias perguntar, Senhor, meu nome está no livro da vida, a vida que eu estou levando me conduz aos braços de Cristo, eu estou andando nas pegadas da santidade. Esse é um dever de reflexão que não importa o seu nível social, não importa o seu nível de escolaridade, tem a ver com a sua e com a minha alma. Essa é a reflexão mais séria e importante que você vai fazer nesse dia. A sua alma está preparada, o seu nome está escrito no livro da vida, você está a caminho do céu. Porque se o céu não for o seu engajamento aqui na terra, se o céu não for o seu sonho, se pelo céu você não morrer aqui na terra, você não vai chegar no seu destino céu. O céu é para aqueles que se santificaram na terra. Deus só vai levar para o céu aqueles a quem santificou aqui nessa terra. Então que a minha e a sua vida possa ser uma vida santa. E eu e você não podemos ter santidade por herança hereditária. Não podemos passar para os nossos filhos, também não podemos receber de nossos pais. Também não podemos produzi-la em nós mesmos. Só Cristo, através do Espírito Santo, pode produzir essa obra da santidade em nós, muitas vezes lenta, mas progressiva, onde eu cresço à maneira de Cristo a cada dia parecendo-me mais com Ele. Você tem parecido com Cristo? Aonde você passa, qual a impressão que as pessoas têm de você? Você é uma pessoa que relembra as atitudes de Cristo? Isso é muito importante, porque sem santidade, sem amar o que Deus ama, sem viver o que Ele pediu para nós vivermos, nós não vamos conseguir chegar lá. Então, que nessa manhã nós possamos aprender que nós precisamos ser semelhante a Jesus, sermos humildes como Ele foi, entender que santidade, eu vou falar um conceito do Haile que ele diz, é o hábito de ter a mesma mente de Deus, à medida que tomamos conhecimento da mente dele mediante as Escrituras. As Escrituras revelam a mente de Deus, aquilo que Deus tem para mim, para a sua vida, qual é o plano que Ele tem. Nós sabemos como Ele começou e como Ele vai terminar. E Ele nos deu chance de participar desse plano, o plano da redenção. E que você que me ouve, que talvez esteja com uma vida aí, olha, que está em dúvida sobre a santidade na sua vida, que talvez tenha vivido caminhos e se misturou no meio dessa vida, em Cristo, assim como Jesus resgatou aquela mulher samaritana, dizendo que nem lá, nem em Samaria, nem em Jerusalém, mas que seria onde estivessem os verdadeiros adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. Não seria mais um local simplesmente que determinaria a adoração. Ali Jesus está dizendo para mim e para você, talvez até hoje você tenha vivido uma vida errada, mestiça, uma vida misturada com o pecado, tentando carregar uma vida de justo com a bagagem de pecado ainda nas costas. Mas hoje, mediante a obra de Cristo, você é convidado a ser um judeu, a ser um no povo de Deus, a ser um Israel de Deus espiritualmente falando. Eu e você hoje, a igreja é o Israel de Deus. Quem é o Israel de Deus hoje? É a igreja. Nós somos esse povo que vai morar no céu. Então, amados, é isso que o tópico 4 vai dizer aí, olha. Nós devemos e temos o dever de viver uma vida de santidade. E a Bíblia, ela vai mostrar, né, vários exemplos, o próprio tópico 4 vai dizer aí, olha, de pessoas, de servos que viveram, experimentaram, né, a experiência do dever de santidade. Aqui, inclusive, vai falar quando Asaf, olha, no ponto 2, a letra A, quando Asaf, ele começou, de certa forma, ali, a invejar a vida que os ímpios viviam, porque não tinha um aperto, não tinha nada, e ele vai dizer, quer saber de uma coisa? Em vão tenho purificado meu coração, em vão tenho lavado minhas mãos na inocência. Mas a Bíblia diz que quando ele entrou no santuário de Deus, quando ele viu a santidade de Deus e pôde contemplar a vida, o fim dos injustos, dos ímpios, então ele entendeu tudo. Eu tenho certeza que talvez nós hoje pareçamos que muitas vezes a sua caminhada de santidade não vale a pena, mas ela vale a pena, porque eu tenho certeza que Deus está escrevendo essa história e um dia essa história vai ter um galardão para ela. Então que você possa seguir as pisadas de Cristo, sabendo que santidade é as únicas pesadas as quais você deve seguir. O mundo vai colocar outras,
Mas você precisa aprender que você não é daqui. As leis que te regem não são desse mundo. É a palavra quem te guia. Ela é sua cláusula pétrea. Ela é a lei que rege você, seu coração, sua vida, sua mente, suas emoções. Então que nós possamos viver em conformidade com a vontade do Senhor. Quando Moisés, não é? Também vai... Quando Josué, na verdade, né, vai ver o anjo, aqui é o exemplo, e o anjo se aproxima dele logo, mediante a conquista ali antes do Jordão, aparece o anjo e ele vai dizer, né, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. A mesma coisa sucedeu a Moisés lá, quando encontrou Deus ali no monte com aquela sarça. Deus disse para ele, tira as sandálias dos seus pés, porque onde você está é santo porque eu estou. Quem santifica as coisas é Deus. Então Deus está dizendo para mim e para você o que ele tentou ensinar para Moisés no primeiro encontro. Você tem que aprender que se relacionar comigo, tem que entender que eu sou santo e eu não me relaciono com o pecado. O pecado foi resolvido lá na cruz de Cristo, então nós não temos desculpa. Mediante a cruz nós alcançamos a justificação, mas também alcançamos a santificação. E ela vai crescendo à medida que o caráter de Deus, de Jesus, vai sendo forjado em nós, mediante uma obra que só o Espírito Santo pode esculpir. Que Deus possa nesta manhã nos dar o desejo de ser mais separado do mundo. Que eu e você possamos analisar nossas vidas e nos perguntarmos se a vida que nós temos vivido hoje, o estilo de vida que estamos vivendo, é um estilo de vida separado desse mundo, ou se nós estamos emaranhados, mestiços com o mundo. Responda a você mesmo, que essa manhã seja uma manhã de reflexão aí para você, para sua casa, e não se esqueça de no final se perguntar, você está na genealogia de Cristo? Você é um filho de Deus? Você é um cordeiro com Cristo? Então o seu nome está no livro da vida. E como eu sei disso? A santidade na sua vida. Que Deus possa produzir isso na minha e na sua vida, cada vez mais. Que essa obra da santidade seja cada vez mais reluzente na minha e na sua vida. E eu gostaria, né, de encerrando assim então esse momento, essa aula maravilhosa, de agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Eu estou hoje até meio passando mal, mas estamos aqui para juntamente glorificar a Deus, porque Deus ele é maravilhoso e eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e agradecer cada visitante, cada um que pôde nos acompanhar, que Deus abençoe ricamente sua vida e sua família. E eu gostaria de, nesse momento especial, te convidar, te dar o prazer, te dar o privilégio, né, de você ofertar no reino de Deus. Deus não precisa da minha e da sua oferta, mas eu e você somos muito abençoados quando ofertamos. Nós temos conta aí que você pode fazer transferência, temos o PicPay, você que vai vir ao culto, às vezes não tem esses meios, pode trazer sua oferta também aos cultos à noite, mas não deixe de ofertar. A obra de Deus, ela segue e nós precisamos ser fiéis à obra de Deus. O justo tem o coração na obra de Deus. O santo também se preocupa com isso. Então que Deus possa aí mover seu coração com a liberalidade e você ser um ofertante nesta manhã para a glória de Deus. Amém? Então não esqueça de você curtir esse vídeo, deixar aí o seu comentário para que outras pessoas também possam aprender da palavra de Deus. E eu gostaria de orar com você nessa manhã, agradecendo a Deus por essa oportunidade de sermos relembrados, que não importa como estamos vivendo nessa Babilônia desse mundo, um dia nós seremos tomados conta se o nosso nome está inscrito. Se a nossa, novo nascimento aí como filho de Deus, não é? Vai ser provado. Que Cristo Jesus possa ser encontrado na vida de cada um de nós, essa obra perfeita de Cristo. Amém? Então vamos orar? Senhor Deus, eu te louvo e te bendigo por tua grandeza, por tua bondade. Obrigada por cada irmão e irmã que me ouve nesta manhã, Pai. Senhor, que o meu nome e o nome de cada um que me ouve, Pai, possa ser achado, Pai, no livro da vida. Senhor, que nós possamos viver uma vida separada deste mundo, Senhor. Pai, que as nossas vidas, Senhor, elas venham
cada dia ser lapidada pela obra do Espírito Santo, produzindo em nós santidade, porque nós mesmos não conseguimos, Senhor. Ajuda-nos a não aceitar as ofertas de uma obra que anda mais rápido, que enche a igreja mais rápido, mas ela é em parceria com samaritano, com amonita, com moabita, gente rejeitada pelo Senhor, porque vive caminhos de impiedade, Senhor. Ainda que vamos em passos lentos, essa obra é do Senhor. Oh Deus, dá-nos um coração sábio para discernir as ofertas que se põem na nossa vida, nos nossos ministérios, Senhor, na nossa família. Quantas vezes samaritanos se aproximam, Pai, com boas intenções aparentes, Senhor, mas para nos levar a uma vida pagã, a uma vida de idolatria, afastada do Senhor. Mas sabemos que para nós o Senhor tem promessas, Pai. Para nós o Senhor tem aliança e o Senhor há de cumprir, Senhor. Nós cremos nisso. Ajuda-nos a viver na condição de forasteiros, de peregrinos neste mundo, Pai, porque tantas vezes estamos tão emaranhados com essa vida, Senhor, que já não conseguimos mais nos deleitar nas realidades eternas, Pai. Eu entrego a minha vida e cada pessoa que me ouve, que o Senhor promova salvação, santidade, graça na vida de cada um dos seus filhos, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Um bom domingo a todos.